Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal. Espero que a chuva não esteja atrapalhando muito o vídeo. Então, bora lá. Hoje é o meu segundo vídeo que eu tô gravando. Gravei de manifestadores, me senti inspirado a continuar falando aqui. E agora eu vou falar do tipo áurico gerador. Então, esse vídeo é para vocês, geradores, os seres energéticos mais energéticos que a gente tem, diferente dos manifestadores que são energéticos, porém eles funcionam em tiros de eficiência, em que iniciam, impactam e criam novas coisas, iniciam novas coisas, né? Os geradores eles têm uma energia mais direcionada à geração contínua, né? Então, vou falar um pouco aqui a essência do tipo áurico gerador, tá? Então, os geradores são os avatares que estão aqui para gerar, né? Como a palavra já fala, gerar. Então, geradores de energia, tá? Então, todos os dias o tipo áurico gerador ele acorda e sente essa renovação de energia, tá? Então ele se recarrega, né? É o único tipo que tem essa característica. O que define um gerador é o seu sacral definido. Então, se você tem um sacral definido, automaticamente você é um tipo áurico gerador, tá? Os geradores eles são 70% da humanidade. Afinal, né, para construir a civilização, as estruturas, qualquer coisa que seja, a gente precisa de energia, né? E claro que a totalidade sabe muito bem disso. Exatamente por isso que 70% das pessoas são geradores, tá? Então o gerador ele tem essa bateria e essa renovação, essa fertilidade, né? Então os geradores eles estão aqui para todos os dias viver esse gasto de energia, gastar a sua energia sagrada, tá? A gente fala que é uma energia sagrada, a energia do sacral. Então há um poder muito forte em ser um gerador. Eu sou um manifestador e eu sinto a falta de energia, tá? Então eu preciso estar bem ligado com o descanso. Já os geradores, eles não são assim, eles são meio que o oposto, né? Ao invés de ficar descansando, eles têm que ficar espertos no gasto, né? Porque os geradores eles têm que esvaziar essa energia que eles carregam dentro do corpo, tá? Então é uma das questões do tipo áurico gerador. Então o gerador ele recebe energia, ele dorme, ele recarrega energia, ele desperta e essa energia tem que ser empregada, tá? Então os geradores eles têm essa vitalidade, essa energia fértil, tá? E eles têm que empenhar ela durante os dias, tá? Cada dia é um dia novo em que ele tem que pegar lá e gastar essa energia dele. Então, é um tipo que tem energia, tá? Então ele tem essa energia para gastar. Agora é uma boa pergunta, com que o gerador gasta essa energia, né? Então, isso é uma das grandes questões para o tipo áurico gerador. Lá no fundo, o gerador ele quer encontrar sempre, né, atividades que ele consiga gastar energia e sentir satisfação. Isso significa atividades certas, atividades que ele gosta, tá? Mas a maior parte dos geradores que a gente vê no mundo, eles estão o quê? Gastando energia, né? Ou nem gastando energia com coisas que não gostam de fazer, né? Gastando energia ali com atividades que eles não gostam, né? Que eles não foram feitos para fazer. Mas eles fazem por quê? Por dinheiro, para se provar, sabe? Ah, porque precisa ganhar dinheiro. Isso é a coisa mais comum. Então o gerador ele planeja a própria realidade, né, para atingir as metas que a cabeça dele acha que são certas e eventualmente ele se vê numa vida que ele não sente que representa ele não se encontra na vida dele, tá, nas relações, nem no trabalho, e ali fica gerando aquela frustração, tá? A frustração seria o lado oposto da satisfação. Então, de um lado, a frequência positiva do gerador é quando ele está satisfeito, né? Uma satisfação que vem direto do gastar energia com atividades que ele gosta, tá? Então, o oposto é a frustração, que seria não estar gastando energia, tá? Então, uma das questões do gerador é que ele não está gastando energia direito e vai dormir com energia. Então, a gente encontra muitos casos de geradores que têm problemas de insônia, né? Porque se você vive o seu dia, você não consegue gastar essa energia e vai dormir porque eu preciso, porque amanhã eu vou acordar cedo, né? E ali você vai dormir com energia no corpo, você vai passar por uma dificuldade, tá? A dificuldade de dormir. Então, de um modo geral, entender que essa frustração ela se cria exatamente de ou não estar gastando energia ou está gastando com coisas que não gostam, que é uma tortura, né? Mas o gerador, o que, que ele faz? A maioria deles fala, ah, mas o que, que eu posso fazer? Eu preciso disso, eu preciso de dinheiro, né?
Então vamos entender o que o gerador tem que fazer. Então, para entender o que o gerador tem que fazer, é muito bom entender como que é a aura dele. Tá? Então a gente vai tentar visualizar aqui a aura do gerador. A gente já sabe que ele tem essa renovação e essa necessidade de gastar energia, mas com o que? É a grande pergunta. Então, entendendo a aura dele, a gente vai entender como isso funciona. Para quem já conhece, já sabe que é em resposta. Que é em resposta, tá? Então vamos lá para a aura. A aura geradora, se a gente pudesse visualizar essa aura, diferente dos manifestadores que são fechados e repelentes, né? Os geradores eles têm uma aura oposta, né? Produz energia, mas está sempre puxando as coisas para si. Seria uma aura aberta, né? Então quando chega uma pessoa, uma situação, um lugar, a aura, se a gente pudesse ver, ela está sempre se misturando, onde ela está, com as pessoas que ela puxa. Então, se a gente pudesse ver a aura, a gente vai ver uma aura que está constantemente tentando trazer as coisas para si. E esse é o pulo do gato. É entender que o seu campo áurico, o seu corpo, o seu avatar, ele está constantemente tentando trazer a vida até si. Até trazer a vida para si. Isso, tá certo. Tá? E o que acontece? Acontece que quando a vida chega para o tipo gerador, o corpo, o sacral dele, que é o que define ele como um gerador, tem uma forma de responder às coisas, né? Com que? Com grunhidos. Aham, né? Então, quem já viu, eu já gravei os outros vídeos sobre geradores. Então, tem essa resposta sacral, tá? Então, o corpo do gerador, ele tem uma forma, um mecanismo de responder. Isso é uma coisa que está no controle do gerador? Não. Tá? Então, como tudo no desenho humano, a gente está tentando tirar a autoridade da mente da pessoa, né? No que ela pensa, o que ela acha, que gosta, que faz, para levar para a autoridade do corpo da pessoa. Né? E quando a gente está falando de um gerador, a gente está falando de um corpo receptivo, então um corpo que está puxando. Né? E ali há a resposta sacral, que pode ser positiva ou negativa, ou você se abre ou você não se abre. Então, primeira coisa, observar todo o seu comportamento, tá? Porque os geradores, quando chegam nessa parada, eles não são geradores, tá? Eles são manifestadores, eles estão achando que são manifestadores. A maior parte do mundo acredita ser manifestadores. Os filmes que a gente vê, parece que todo mundo é manifestador, parece que todo mundo inicia, né? Então a gente teve uma educação totalmente distorcida da verdade do nosso momento atual. Antigamente, tudo bem até, a gente estava aprendendo a pensar e o objetivo da existência era realmente finalizar as mutações aqui na nossa cabeça, né? Para a gente desenvolver essa consciência do tempo plenamente. Atualmente, a nossa consciência mental ela não está aqui mais para decidir. Porém, o gerador ele provavelmente está identificado com essa questão de pensar e fazer. Né? Ah, eu tenho que pensar o que fazer, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero gastar minha energia. Né? Então, os manifestadores, ao invés de estar conectado, né, esse fluxo divino que é a vida, que a gente está totalmente conectado a isso, ao invés dele estar ali conectado a essa resposta do sacral dele, ele muitas vezes vai se ver identificado em papéis disfuncionais em que ele se vê iniciando a vida, iniciando o trabalho, iniciando o namoro, iniciando não sei o quê. E aí o que o gerador vai sempre viver? Uma vida de resistência, que vai ser percebida na presença dele. Tá? Uma presença frustrada, tá? Em que ele vive uma vida, mas ele não está se vendo na vida. E aí, por que você está vivendo essa vida? Presta atenção na sua mente. Quais são os planos, os planejamentos, as estruturas que você criou na tua vida, mas são mentiras, né? Não te pertencem. Muito provavelmente você iniciou elas, tá? Então, é uma coisa um pouco difícil de entender no primeiro momento, mesmo sendo uma coisa muito simples, que é relaxa, as coisas vêm, vai pro corpo. Tá? A primeira coisa é perceber o seu sacral, é perceber o sabe? É começar a confiar nessas respostas que vêm ali debaixo do seu umbigo e que vão falar, tenho disponibilidade de energia ou não tenho? Né? Porque é exatamente esse o tema do gerador, é onde ele gasta energia. Tá? E a única forma de você descobrir quais são as atividades, qual é a nova experiência, o novo ciclo de vida, você precisa entrar em resposta. Ou seja, esperar e começar a se ligar das respostas do seu corpo com que você quer empenhar sua energia ou não. Tá? Então é muito importante que o gerador se conscientize também de não fazer, né, não gastar energia com coisas que ele não quer.
tá? Mas muitas vezes, se ele estiver ali na cabeça, a cabeça vai falar faz, né? Mas o corpo está falando não. Então esse conflito interno que tem que vir à luz para o tipo áurico gerador. Vamos ver o que mais eu falo sobre os geradores. Vamos para as autoridades, tá? Geradores, eles têm duas possíveis autoridades. Se o gerador ele tem o sacral definido e o plexo solar, ele automaticamente é um gerador com autoridade emocional. Se ele não tem o plexo solar definido, ele é um gerador sacral. Então vamos falar primeiro do gerador sacral. Os geradores sacrais, eles são 50%, né? Então tem 50% sacral e 50% emocionais dos geradores. Os geradores sacrais, eles são mais simples. Eles têm que confiar na resposta ali no momento presente. Eu vou falar simples, mas não é simples, né? Eles vão passar as dificuldades deles. Mas é confiar nas primeiras respostas quando acontece alguma coisa. Então, chega alguma coisa, um movimento, uma pergunta, tá? Porque perguntas é o ideal para o tipo áurico gerador. O gerador não gosta de pergunta aberta, senão fica muito difícil de responder o aham ou aham. O sim e não funciona se você faz uma pergunta que ele tem que dar um texto, tá? Porque aí ele vai ter que pôr a mente dele para responder e não realmente o corpo que funciona automático ali que ele tem que estar se ligando. Então, o gerador sacral, ele vai ter uma resposta imediata. Tá? Então, o aham vai. Se você viu que você se abriu, você tem energia, você se disponibilizou, você se animou, você entende? Porque é uma questão de ânimo. Se você ainda não consegue perceber também o aham e o aham, percebe, estou aberto, sabe? Não estou. Comece a se ligar disso, manja? O gerador sacral ele vai ter uma grande dificuldade no meio do caminho, tá? Que já é certeza que ele vai ter, que é o plexo solar aberto. Então, os geradores sacrais, eles têm o plexo aberto. O que significa? Que eles não são emocionais. Eles não vivem as ondas de humor deles e que eles têm que esperar para discernir, para digerir, para aí decidir alguma coisa. Não, eles não têm, tanto que eles são imediatistas. Só que qual é a questão que pode ter na cabeça desse gerador sacral? Qual o condicionamento que ele pode ter ali no comportamento dele que atrapalha ele? Ele pode abrir mão da verdade para evitar conflitos. Então, sacrais definidos e plexo aberto, né? Então, geradores com plexo aberto, que são os geradores sacrais, eles podem podem viver a vida tentando agradar muitos outros, sabe? E eventualmente eles não querem fazer uma coisa. Pergunta, ei gerador, você quer fazer tal coisa? Ele faz assim, Só que aí o gerador, ele, na cabeça dele pensa, não, eu vou falar que faço, eu não quero fazer, mas eu vou falar que faço só para não ter conflito. Então isso é uma coisa muito comum. E isso acontece tão rápido no formato ali na mente do gerador que ele nem percebe que ele está abrindo mão da verdade, fazendo uma coisa que ele não quer. Tá? E do outro lado é quando ele pega e faz, quero fazer uma coisa, mas ele pensa nos outros, o que os outros vão pensar, não sei o quê. Ele eventualmente não faz aquilo que, né? Então vai perdendo as oportunidades de tomar decisões certas. Beleza? Geradores sacrais. É simples, tá? Mas tem as suas dificuldades, igual a todos os tipos. Tá? Vários trovões. Nossa, tô falando tudo enrolado. E aí, os emocionais, tá? Então tem os geradores emocionais. Então os geradores emocionais, eles não devem confiar nessa resposta imediata. Por quê? Porque os seres emocionais, eles vivem essa química, essa melancolia, essa esperança, esse alto, esse baixo, que sempre está distorcendo a verdade no momento presente, tá? Então é muito comum que você veja um gerador emocional tomando decisões imediatistas, então tomando a decisão, iniciando, já está errado, tomando as decisões imediatistas sem esperar, iniciando, blá, blá, sem esperar, entende? E o que acontece? Sempre há uma distorção. Quando vem aquele impulso de faz isso agora, que normalmente é um impulso de uma emoção que não está consciente, você não está consciente ali da sua emoção, do seu nervosismo, do seu campo interno, e você sente uma alta ali e você faz uma coisa, tá? E aí você, nos dias depois, emocional, pode acabar se arrependendo. Então, geradores, é preciso que vocês esperem, tá? Geradores emocionais, esperem as coisas chegarem, mas é importante que vocês aprendam a arte do soltar as coisas num primeiro momento, sabe? Esperar que a verdade se revele no tempo. E o tempo ele vai trazendo clareza do que você realmente precisa fazer e do que você não precisa fazer, tá? E a maior parte das vezes a gente não precisa fazer as coisas que a gente faz, seja comunicação, qualquer coisa, né? Você comunicar com os outros também, pega, sente um impulso e vai lá e faz uma coisa. Quero fazer aquilo, pega e faz.
eventualmente pode acabar se comprometendo com um monte de coisa errada, tá? Isso sempre vai deixando o ser emocional, o gerador emocional, cada vez mais constipado, assim, né? E frustrado. Mas ele tem que começar a observar esses impulsos emocionais e a resposta. Então, emocional, gerador emocional, veio uma pergunta, você sentiu um aham, tá? Você soltou, porque vem a questão, mas você também tem que aprender a dar um tempo. Tá? Então é importante que você não só receba as coisas, como também aprenda a arte de soltar para esperar se aquilo volta. E pode ter certeza que quando é uma questão certa, vai voltar. Tá? Então você pode ver num primeiro momento, ver que o negócio chegou, mas ao mesmo tempo não ter sangue nos olhos, sabe? Não ter tanta expectativa nas coisas. Seres emocionais têm que não ter expectativa. Né? Uma arte você não ter expectativa na vida. Né? Então, é isso. Solta e se voltar é porque é para ser. Tá? Então, geradores emocionais, eles têm que aprender a arte do soltar. Então, não adianta pensar e fazer. Tá? Não inicia e aprende também a dar tempo. E se for para ser, vai voltar. Beleza, gente? Espero que tenha sido bom esse vídeo aí para os geradores. E é isso. Até o próximo vídeo. É nóis.